Uniclac. Vamos lá, galera, continuando aí o nosso estudo, hein? Não sai do foco, não. Cai pra cá. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário do dia que você estiver assistindo nossa aula. Tenha certeza, estamos lutando pela tua aprovação. Então cai pra dentro aqui comigo. Olha só, a gente parou aqui, ó. Reserva remunerada ex ofício, exames médicos. Vamos lá. O órgão encarregado de pessoal da respectiva corporação militar deverá encaminhar a junta de saúde da corporação para os exames médicos necessários os militares estaduais, que serão enquadrados nos itens 1 e 2 caput desse artigo, pelo menos 60 dias antes da data em que os mesmos serão transferidos ex ofício para a reserva remunerada. Então, vai ser mandado para a reserva remunerada pelo menos 60 dias antes. Eu encaminho ele para poder fazer todos esses exames relacionados aqui, ok? Vamos embora. A idade de 53 anos, a que se refere o caput do artigo 181 e as alíneas B, C e D do inciso 2 do artigo anterior, será exigida apenas do militar que ingressar na corporação a partir da publicação desta lei. Vamos embora. O militar estadual na reserva remunerada poderá ser revertido ao serviço ativo, ex ofício, quando da vigência de estado de guerra, estado de sítio, estado de defesa, em caso de mobilização ou de interesse da segurança pública. Perfeito? Encerramos isso daí, vamos adiante. Olha só. Por aceitação voluntária, o militar estadual da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo. É a aceitação voluntária. Então, sublinhe isso daí. Designado para o serviço ativo em caráter transitório por ato do governador do estado, desde que aprovado nos exames laboratoriais e em inspeção médica de saúde, às quais será previamente submetido, quando se fizer necessário o aproveitamento de conhecimentos técnicos especializados do militar estadual. Lá atrás, eu falei para você, nas outras aulas, que o que estava na reserva remunerada, ele poderia voltar, não poderia? Poderia. E aí, suponhamos que ele tenha um grande conhecimento de desarmar artefatos explosivos. E aí a administração chama ele. Primeira coisa, isso daí ó, tem que ser o quê? Voluntária. Ele não vai voltar porque é obrigado, é voluntária. Segundo, tem caráter transitório. Perfeito? Vamos lá. O militar estadual designado nos termos desse artigo terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção a que não concorrerá, beleza? Ele tem todos os direitos, mas não concorre à promoção, até porque ele já está na reserva. A designação de que trata esse artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a motivou, sendo computado esse tempo de serviço do militar. Então, eu conto para todos os ativos e todos os fins. E esse caso aqui, ó, vai ter o tempo da duração necessária. Ah, vai ser de 1 ano, vai ser de 6 meses, 3 meses, enfim, o tempo necessário, ok? Vamos lá. Por aceitação voluntária, o militar estadual da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo em caráter transitório por ato do governador do estado, desde que aprovado nos exames laboratoriais em inspeção médica de saúde, das quais será previamente submetido para prestar o serviço de segurança patrimonial de próprios do Estado, conforme dispuser a lei específica, sendo computado esse tempo de serviço do militar. Show de bola, mesma coisa. Vamos embora. Aqui, ó, modo de passagem à inatividade. Reforma. A passagem do militar estadual à situação de inatividade mediante reforma se efetua ex ofício, ou seja, é o tal do militar que foi reformado. Vamos embora. A reforma será aplicada ao militar estadual que atingir a idade limite de 65 anos, for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo, caso em que fique o militar inativo obrigado a realizar avaliação por junta médica da corporação a cada 2 anos, para atestar que sua invalidez permanece irreversível, respeitados os limites de idade expostos lá no inciso 1, ou seja, 65 anos de idade, for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar por sentença transitada em julgado. Olha só, então ele pode ser condenado à pena de reforma? Pode. Perfeito?
Show de bola? Vamos embora então. Aqui, ó, sendo oficial tiver determinado órgão de segurança de segunda instância da Justiça Militar Estadual em julgamento efetuado em consequência do conselho de justificação a que foi submetido, sendo praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao respectivo comandante-geral em julgamento do conselho de disciplina. Vamos embora. Idade limite do militar revertido. Excetua-se das idades limites de que trata o inciso 1 desse artigo, o militar estadual, enquanto revertido, da inatividade para o desempenho de serviço ativo temporário, conforme o disposto em lei específica, cuja reforma somente será aplicada ao ser novamente conduzido à inatividade por ter cessado o motivo de sua reversão ou ao atingir idade limite de 70 anos. Lembrando que aqui ele diz que a idade limite é de 70 anos, mas você tome um cuidado, porque quando se trata de servidor público como um todo, essa aposentadoria compulsória passou a ser há 75 anos, perfeito? Fiquem aí na atividade, vamos embora. A aplicabilidade do Instituto da Readaptação, o que seria isso? Para os fins de que dispõem os incisos 2 e 3 desse artigo, antes de se decidir pela aplicação da reforma, deverá ser julgada a possibilidade de aproveitamento ou readaptação do militar estadual em outra atividade ou incumbência do serviço ativo compatível com a redução de sua capacidade. O que é isso? O servidor, ele teve uma diminuição na sua capacidade laborativa. Então, peraí, eu vou colocar esse cara direto lá na aposentadoria, na reserva remunerada? Não. Antes disso, eu vou tentar colocar ele em algum outro lugar que seja compatível com as limitações que ele tenha sofrido. Perfeito? Então, o nome disso é o quê? Readaptação. A readaptação nada mais é do que o provimento do servidor, provimento desse militar, em uma outra função, que seja mais compatível com a limitação que ele tenha sofrido, seja ela física ou psíquica, ok? Vamos lá. O órgão de recursos humanos da corporação controlará e manterá atualizada a relação dos militares estaduais relativa às idades limites de permanência na reserva remunerada, a fim de serem oportunamente reformados. O militar estadual da reserva remunerada, ao passar a condição de reformado, manterá todos os direitos e garantias assegurados na condição anterior. Ou seja, tudo que ele estava na condição de reserva remunerada, ele fica na condição de reformado. Vamos embora. A incapacidade definitiva, ela pode sobrevir em consequências de, vamos lá, o que vai acontecer? Ferimento recebido na preservação da ordem pública ou no legítimo exercício da atuação militar estadual, mesmo não estando em serviço, sublinha essa parte aqui, pelo amor de Deus, mesmo não estando em serviço. Visando a proteção do patrimônio ou a segurança pessoal ou de terceiros em situação de risco, infortúnio ou de calamidade, bem como a razão de enfermidade contraída nessa situação ou de que nela tenha sua causa eficiente. Olha só, você é um militar. Você está trabalhando, foi ferido, foi incapaz, show de bola, incapacidade definitiva. Mas você está no teu lazer, está no teu momento de, enfim, de paz. Viu um assalto, foi intervir, estava protegendo o interesse de terceiros, a vida de terceiros, se feriu, mesma coisa. Ou então você foi assaltado, você se feriu, a mesma coisa, porque ele bota aqui, mesmo não estando em serviço, ok? Vamos embora. Acidente em objeto de serviço, ou seja, capotou com a viatura, doença, moléstia ou enfermidade adquirida com a relação de causa e efeito inerente às condições do serviço. Já pensou? Você pegou foi fazer um determinado socorro a uma vítima e ela tinha uma doença gravíssima, altamente contagiosa pelo contato do sangue. Você estava com alguma lesão na sua mão e foi contaminado por conta disso. É lógico que parece história de filme, mas isso daí pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. Tem que tomar cuidado. Tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, síndrome da imunodeficiência adquirida, deficiência e outras moléstias que a lei identificar com base nas conclusões da medicina especializada. Ou seja, era mais fácil botar o quê? Reduzir tudo isso aqui e botar
com base nas conclusões da medicina especializada, ou seja, qualquer coisa que venha, de certa forma, além dessas, influir diretamente e contribuir para uma incapacidade do servidor, se enquadra nesse contexto. Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. Também pode acontecer? Pode. Vamos lá. Os casos de que tratam os incisos 1 e 2 e 3 desse artigo serão provocados por atestado de origem ou inquérito sanitário, de origem sendo os termos do acidente baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais, laudo médico, perícia médica e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecerem a situação. Deixa claro que é subsidiário, não é o mais importante, porque o servidor vai ser submetido a uma inspeção médica, isso é óbvio que vai acontecer, ok? Nos casos de tuberculose, as juntas de saúde deverão basear seus julgamentos obrigatoriamente em observações clínicas, acompanhadas de repetidos exames subsidiários de modo a comprovar com segurança o estado ativo da doença após acompanhar a sua evolução por até 3 períodos de 6 meses de tratamento clínico cirúrgico metódico, atualizando sempre que necessário necessário nosocomial, salvo quando se tratar de forma grandemente avançadas no conceito clínico e sem qualquer possibilidade de regressão completa, as quais terão um parecer imediato de incapacidade definitiva. Enfim, está falando aqui a respeito da tuberculose e dos possíveis graus de tuberculose que pode estar avançado ou não, e assim que vai funcionar. O parecer definitivo adotado nos casos de tuberculose para os portadores de lesões aparentemente inativas ficará condicionado a um período de consolidação extranosocomial. Gente, nosocomio é o hospital, tá? Fora do hospital, nunca inferior a 6 meses contados a partir da época da cura. Definição de alienação mental. Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça a alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para o serviço ativo militar. Galera, olha só. Pensa, às vezes aquele servidor ele era um exímio bombeiro, um exímio policial militar, mas ele foi acometido de lesões psicológicas, distúrbios mentais. Eu vou deixar uma arma na mão desse cara? Eu vou deixar ele cuidar da vida de outrem, apagando um incêndio? Não, o que eu faço? Eu afasto ele do serviço. Entendeu, galera? Vamos lá comigo. Aqui, ó, ficam excluídas do conceito da alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas assim julgadas pela junta de saúde. Ou seja, o cara que tem epilepsia, que tem aquela que fica tremendo, enfim, ele fica excluído dessa consideração. Consideram-se paralisia todo caso de neuropatia, a mobilidade, sensibilidade, troficidade e mais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permanecem distúrbios graves, extensos e definitivos que o tornem o indivíduo total ou permanentemente impossibilitado para o serviço militar. Ou seja, simples isso daí, tá? De compreensão. Casos de equiparação. São também equiparados às paralisias os casos de afecção osteomúsculo-articulares graves e crônicos, ou seja, reumatismos graves e crônicos ou progressivos e doenças similares, nos quais, esgotados os meios habituais de tratamento, permanecem distúrbios extensos e definitivos, quer osteomúsculo-articulares residuais, quer secundários das funções nervosas, mobilidade e troficidade ou mais funções que tornem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para o serviço ativo militar. Ou seja, ele sofreu uma lesão e ficou com alguma deformidade óssea, ou, por exemplo, ele teve que fazer uma raspagem e retirada de um determinado músculo, é equiparado aos casos de paralisia, entendeu? Vamos embora. Cegueiras e casos de equiparação. Vem comigo aqui.
São equiparados à cegueira não só os casos de afecções crônicas progressivas e incuráveis, que conduzirão à cegueira total, como também os da visão rudimentar, que apenas permitam a percepção de vultos, não suscetíveis à correção por lentes, nem removíveis por tratamento médico cirúrgico. O que é isso? Eu não estou cego, mas eu só enxergo vultos. Eu tenho uma debilidade muito grande na minha visão. Então é equiparado à cegueira, ok? Porque a gente pensa, cego é tão somente aquele que não consegue ver nada, quando na verdade eu tenho casos que são equiparados. O atestado de origem, ou seja, o AO, e o inquérito sanitário de origem, o ISO, de que se trata esse artigo, serão regulados por ato de comandante-geral da corporação. Vamos lá. Acidente em objeto de serviço, definição. O que seria isso? Para fins de que dispõe lá no inciso 2 do caput desse artigo, considera-se acidente em objeto de serviço aquele ocorrido no exercício de atividades profissionais inerentes ao serviço policial militar ou bombeiro militar, ou ocorrido no trajeto casa-trabalho, que é o tal da hora itinerary, ou seja, se eu estou indo para o trabalho, se eu estou voltando do trabalho, também é considerado acidente de serviço, ok? Vamos embora. Tempo de contribuição do militar reformado. O militar estadual da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes no artigo anterior será reformado com qualquer tempo de contribuição. Ou seja, o incapaz, aquele que foi julgado incapaz, ele não vai levar em consideração o tempo de contribuição. O que acontece, o que está na reserva remunerada. Correto? É diferente nesse caso. O militar estadual da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes lá do inciso 1 que nós já vimos, do artigo 190, será reformado com qualquer tempo de contribuição com a remuneração integral do posto ou da graduação de seu grau hierárquico. Então, se ele teve algum acidente relacionado ao serviço e ele não pode mais trabalhar, ele foi considerado inválido, ele vai receber o quê? A remuneração integral do posto ou da graduação do seu grau hierárquico. Perfeito, galera? Foi? Então, vamos embora, então. O militar estadual da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos incisos 2, 3, 4 e 5 do 190, será reformado com remuneração proporcional ao tempo de contribuição, desde que possa prover-se por meios de subsistências fora da corporação, com remuneração integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de contribuição, seja considerado inválido, isto é, impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho. Se ele tem condições de trabalhar fora, proporcional. Se ele não tem condição nenhuma de trabalhar fora, integral. Perfeito? O militar estadual reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior em grau de recurso ou revisão poderá retomar ao serviço ativo por ato do governador do estado. Perfeito? Vamos lá, da permanência para fins de retorno ao serviço ativo. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos. Então gravem, se não ultrapassar 2 anos, não demole quanto a isso aí, ok? Vamos lá. Aqui, ó, remuneração paga ao curador ou beneficiário. O militar estadual reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos beneficiários legalmente reconhecidos, desde que o tenham sob responsabilidade, lhe dispensem tratamento humano e condigno, ok? Simples. Essa parte que eu estou passando um pouco mais célere é porque não tenho o que explicar, ok? Vamos lá. Responsabilidade pela internação judicial. A internação judicial do militar estadual reformado por alienação mental deverá ser providenciada por iniciativa de beneficiários, parentes ou responsáveis até 90 dias a contar da data do ato de reforma. Então, olha só, foi reformado por problemas psíquicos, essa interdição judicial tem que ser feita pelos beneficiários, ok? Porque ele vai ser interditado para evitar que ele venha para praticar qualquer negócio jurídico. A interdição judicial do militar estadual e seu internamento em instituição apropriada deverão ser providenciados pelas respectivas corporações. Quando
Não houver beneficiário ou parente ou responsável, porque se houver, é esse cara que vai cuidar dele. Não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas nesse artigo, ou seja, ele até tem parente, mas não estão dando tratamento condigno a ele, tratamento humanitário. Não for atendido o prazo de que trata o parágrafo 1º desse artigo, que é o que a gente mencionou lá atrás. Os processos e os atos de registros de interdição do militar estadual terão andamento sumário, ou seja, rapidão, mais célere, e serão instruídos com laudo proferido por junta de saúde com isenção de custas, ou seja, não pagam custas. Vamos lá, continuando aqui com vocês. Reforma administrativo-disciplinar. Aqui, ó, vem comigo. A reforma administrativo-disciplinar será aplicada ao militar estadual mediante processo regular, conforme disposto no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará ou do Corpo de Bombeiros do Ceará. Vamos embora. Demissão, exoneração e expulsão. Demissão, aplicação. A demissão do militar estadual se efetuará ex officio. Ninguém pede demissão, ele vai ser o quê? Demitido, porque cometeu alguma infração disciplinar. A exoneração a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Ele vai pedir? Vai. E o que tem que cumprir? Aqui, ó. Sem indenização aos cofres públicos quando contar com mais de 5 anos de oficialato. Beleza? Aqui, ó, da Corporação Militar Estadual, ou 3 anos quando se tratar dos oficiais do QOSPM, o do QOCPIM e QOCPM. E QOCBM, ressalvado o disposto lá no parágrafo 1º. Então vamos lá. Se ele for do oficialato, ele tem que cumprir pelo menos 5 anos, quando ele for o quê? Do quadro de oficiais da PM ou do quadro de oficiais do Bombeiro Militar. Qualquer outro tipo de oficialato que ele exercer, que ele tenha pelo menos 3 anos naquele quadro, aí ele pede exoneração, não tem que indenizar, ok? Sem indenização aos cofres públicos quando contar com mais de 3 anos de graduação na respectiva corporação militar estadual, ressalvado lá o parágrafo 1º. Com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação quando contar com menos de 5 anos no oficialato ou 3 anos de graduação. O que é isso? Quando ele vai fazer um curso para oficial, ele faz um curso de formação extremamente extenso, um curso que demanda um conhecimento muito grande, um esforço da administração pública. Ele vai dar tiro de fuzil, vai dar tiro de pistola, ele vai fazer manobras com carro, ele vai ter cursos táticos. Olha quanto isso custa para os cofres da administração pública. Então, para que ele não entre e saia logo, ele tem que indenizar a administração pública, ok? Vamos lá, continuando com vocês. No caso de militar estadual, está realizando ou haver concluído qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses, inferior ou igual a 18 meses, por conta do Estado e não tendo decorrido mais de 3 anos do seu término. A exoneração somente será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes ao referido curso ou estágio. Exemplo, ele fez um curso para piloto de helicóptero por conta da administração pública. Acabou o curso, ele meteu o pé para ser piloto na iniciativa privada. Ele tem que indenizar a administração por todos os custos relacionados àquele curso, ok? No caso do militar estadual estar realizando ou haver concluído curso ou estágio de duração superior a 18 meses, por conta do Estado, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior, se não houver ocorrido mais de 5 anos de seu término. Então, até 6 meses, 3 anos ele tem que permanecer trabalhando. Aqui, está 18 meses, pelo menos 5 anos, ele tem que permanecer o quê? Trabalhando. Aqui, a exoneração a pedido e o cálculo das indenizações. O cálculo da indenização, aqui se refere os parágrafos 1º e 2º desse artigo, será efetuado pela organização militar encarregada das finanças da corporação. Então, todos os custos relacionados, quanto custa um projétil de fuzil? R$10. Ele deu quantos tiros? 1.000. Show de bola, vamos lá. Vamos calcular tudo que ele deve relacionado àquele curso, tá? Isso é só um exemplo, mas ele vai ter que indenizar a administração por conta disso daí, ok? Vamos lá. Parágrafo 4º. O militar estadual, exonerado a pedido, não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela lei do serviço militar, ok?
O direito à exoneração a pedido pode ser suspenso na vigência de estado de guerra, estado de sítio, estado de defesa, calamidade pública, perturbação da ordem interna ou em caso de mobilização. Então, nesses casos mencionados no parágrafo 5º, ele não tem o direito de pedir exoneração, fica suspenso, ok? Cuidado, que na prova ele bota que vai ser extinto, mas ele fica suspenso. Vamos lá, continuando aqui com vocês. O militar estadual exonerado a pedido somente poderá novamente ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar mediante aprovação em novo concurso público e desde que, na data da inscrição, preencha todos os requisitos constantes desta lei, de sua regulamentação e do edital respectivo. Vamos lá. Não será concedida a exoneração a pedido ao militar estadual que estiver respondendo ao Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou processo administrativo disciplinar. É óbvio, porque aqui dentro ele pode ser demitido. E demissão é totalmente de exoneração. Ela pode implicar diversos fatores. Um deles, ele pode simplesmente não voltar mais na administração. Aí ele malandramente pede exoneração e faz um outro concurso. Pode fazer isso? Negativo. Ok? Vamos lá, e estiver cumprindo pena de qualquer natureza. Aí ele está cumprindo a pena, pede exoneração para se eximir do cumprimento daquela pena. Não pode. Foi demissão ex officio decorrente de posse em cargo ou emprego público civil. O militar estadual da ativa que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será imediatamente, mediante demissão ex officio, por esse motivo, transferido para a reserva sem qualquer remuneração ou indenização. Você é militar, beleza, fez prova para o TJ, automaticamente acontece tudo aqui, porque você está ocupando esse cargo lá. Entendeu? Perfeito? Além do disposto nessa lei, a demissão, a expulsão do militar estadual ex officio por motivo disciplinar é regulada pelo Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará ou do Corpo de Bombeiros do Militar do Ceará. Ou seja, eu vou ter um códigozinho lá que vai tratar especificamente dessas coisas, ok? Parágrafo único. O militar estadual que houver perdido o posto e a patente ou a graduação nas condições deste artigo não terá direito a qualquer remuneração ou indenização e terá sua situação militar definida pela lei do serviço militar. Não recebe nada, ok? Vamos embora. O militar estadual da ativa que perder a nacionalidade brasileira será submetido a processo judicial ou regular para fins de demissão ex officio por incompatibilidade com o disposto no inciso 1 do artigo 10 dessa lei, que diz que ele tem que ser o quê? Brasileiro. Perfeito? Deserção do militar estadual acarreta interrupção do serviço com a consequente perda da remuneração. Ok? O oficial ou a praça, na condição de desertor, será agregada ao seu quadro ou qualificação, na conformidade lá do artigo 172 que nós vimos lá atrás, perfeito? Do 72, inciso 3, a linha G, até a decisão transitada em julgado, e não terá direito à remuneração referente ao tempo não trabalhado, ok? Simples. O militar estadual desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente será submetido à inspeção de saúde e aguardará a solução do processo. Simples. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar o militar estadual desertor, cabendo ao tribunal competente decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. As demais disposições de que tratam esta seção estão estabelecidas em lei especial. Perfeito? Que se fosse colocar tudo aqui dentro, ela ficaria extremamente inchada, ficaria igual um vadimécum desse tamanho. Ok? Vamos lá. Falecimento, exclusão do serviço ativo. O falecimento do militar estadual da ativa acarreta o desligamento ou exclusão do serviço ativo a partir da data da ocorrência do óbito. Isso é óbvio, né, gente? Desaparecido, definição. É considerado desaparecido o militar estadual da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais, militares ou bombeiros militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Então ele é definido como desaparecido se ele enquadrar nessas condições e ficar desaparecido por mais de 8 dias. Entendeu?
Entendeu, galera? A prova pode te complicar e perguntar no 8º dia. No 8º dia ele não é desaparecido. Aqui diz por mais de 8 dias, ou seja, 9, 10, 11, 12. Ficou tranquilo, galera? Show de bola? Vamos lá, parágrafo único. A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de deserção. É óbvio, porque se tiver algum indício de que ele é um desertor, ele não é desaparecido. É outra coisa que eu aplico a ele. Agora, ele estava em operação, entramos lá naquela favela, naquela comunidade, e sumiu o Joãozinho. Caramba, peraí, aconteceu alguma coisa. Ele estava a trabalho? Estava. Ele desapareceu? Sim. Peraí, está no 8º dia, é desaparecido? Não, só a partir do 8º, ou seja, após o 8º dia. Ok? Vamos lá. Aqui a gente entra no extravio de militar, correto? A definição é o militar estadual que, na forma do artigo anterior, permanece desaparecido por mais de 30 dias e será considerado oficialmente extraviado. Então vamos lá. Desertor, o cara não quer ir mais. Desaparecido, o que aconteceu? O desaparecido é aquele que está por mais de 8 dias. Correto? E o extraviado ultrapassou 30 dias. Mais de 8, ele é o quê? Volta aqui. Olha só. Mais de 8, desaparecido. Mais de 8, desaparecido. Aqui, ó. Mais de 30, extraviado. Perfeito? Galera, eu encerro mais uma aula com vocês. Agradeço de todo o meu coração pela presença de vocês aí do outro lado da telinha, seja do celular, do tablet, do computador, da TV, o que for. Mas contem sempre comigo. Eu quero que você agora, vai lá, ó. Clica, avalia a aula, tá bacana, não tá legal, não tá dinâmica, tá muito lento, não tá... Eu quero que você dê a sua opinião. Sabe por quê? Nós da LAC Concursos, nossa preocupação é fazer com que você se torne um servidor público. Você seja aprovado em um concurso público. E eu conto com você, porque eu tenho certeza que se você tá aí até o final, a aprovação, ó, tá batendo na sua porta. Um beijo grande, tudo de bom para vocês e até a próxima aula, ó. Tchau, tchau, galera.